Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje vamos estudar os capítulos 13 a 16 de 1 Coríntios. Curte, compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e acessa também o nosso site pastoredilson.com para se associar ao Maximize. O capítulo 13, com certeza, é o trecho mais conhecido dessa carta e uma das passagens mais citadas até por não cristãos, fazendo parte da literatura mundial. O apóstolo Paulo havia encerrado o capítulo anterior falando a respeito de buscar os dons espirituais e então ele conclui dizendo que iria mostrar o melhor caminho para se fazer isso. E aí começa o capítulo do amor. A Bíblia diz no capítulo 13, versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo explica que sem o amor, todas as virtudes morais ou intelectuais seriam inúteis, fúteis. Sem o amor, todas as obras sociais perderiam seu valor. Sem o amor, até os dons espirituais perdem o seu valor. O versículo 2 diz, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Agora, quando a Bíblia em português tem a palavra amor, pode estar traduzindo 3 palavras gregas diferentes. Eros, a primeira delas, representa o amor-paixão que sentimos, por exemplo, por um cônjuge, por alguém que dizemos estar apaixonados. Filéu significa uma afeição carinhosa ou um amor de amizade. E a terceira palavra, ágape, é o amor do tipo de Deus para com seu Filho Jesus e para com a raça humana. E é esse amor, é essa palavra que encontramos em 1 Coríntios 13 e em outros momentos que a Bíblia diz que devemos expressar esse amor com o nosso próximo. É o fruto do novo nascimento, é o amor do tipo de Deus através das nossas vidas. O amor de Deus não é resultado de um sentimento, ou seja, você não ama porque está com vontade de amar, nem porque a pessoa merece ser amada. Nós amamos porque decidimos amar, porque é uma ordenança de Deus para as nossas vidas e porque esse amor já foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Em seguida, Paulo vai trazer algumas características desse amor. E ele diz nos versículos 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é a essência do Evangelho. O versículo 13 encerra o capítulo com a conclusão. Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso porque nos céus nós não vamos precisar de fé, já que estaremos vendo tudo. Não vamos precisar de esperança, porque a esperança já estará concretizada em nossas vidas. Vai sobrar apenas o amor do tipo de Deus, transbordando através de nós. E depois de mostrar esse caminho mais excelente para os dons, Paulo então volta a discutir em detalhes os dons do Espírito no capítulo 14. Ele diz nos versículos 1 e 2, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ele explica que no contexto público do culto, profetizar é mais importante do que orar em línguas, a não ser que haja interpretação dessas línguas. Fica claro também, pelo contexto, que a Bíblia não está falando de um idioma conhecido, mas de línguas sobrenaturais, porque ninguém entende, nem mesmo aquele que está falando. Se fosse um idioma natural, Paulo pediria aos coríntios que estudassem para interpretar. Mas ele diz no versículo 14, versículo 13, por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. É um dom
e cada crente precisa aprender a fluir nesse dom. Mas para que haja ordem nos cultos, nós vemos Paulo explicando como esses dons devem se manifestar dentro desse contexto público do culto, resumindo que tudo deve ser feito com decência e ordem e sempre pensando também no não crente que está visitando o culto naquele momento. Enquanto o capítulo 13 é o capítulo do amor, o capítulo 15 é o capítulo da ressurreição, com um dos ensinos mais completos a respeito desse tema. Nós vemos, primeiramente, Paulo mostrando que Jesus ressuscitado apareceu a muitas pessoas da sua época, inclusive ao próprio Paulo. Depois, ele mostra que a ressurreição é um tema tão fundamental no Evangelho que sem ela toda a pregação perderia sentido. Então ele diz no capítulo 15, versículos 17 a 19: E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas Cristo ressuscitou. E então ele continua mostrando para a gente que nós também um dia iremos ressuscitar com ele. A Bíblia mostra que há uma ordem na ressurreição. Primeiro Jesus, depois os que morreram em Cristo e depois nós, num momento que já vimos na carta aos Tessalonicenses, ser um momento que chamamos de arrebatamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo explica então como a ressurreição acontece e vale a pena ler com muita calma esse capítulo 15 de 1 Coríntios e depois de fundamentar a nossa esperança, conclui no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vale a pena servir ao Senhor, pois a sua recompensa é muito mais do que simplesmente algo para essa vida, é uma recompensa para a eternidade. Paulo termina essa longa carta com recomendações à generosidade nos cultos, com alguns pedidos pessoais e a confirmação do amor que ele tinha pelos coríntios. Mas para você, o que mais te marcou nessa carta do apóstolo? Deixa aqui teus comentários, tuas dúvidas e até o próximo vídeo, onde vamos voltar para o capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 11, e vamos começar também a segunda carta aos Coríntios.